Salmo número 50. Nós continuaremos de onde paramos semana passada. Nós havíamos parado no versículo 7. E nós continuaremos então a partir do verso 7 do Salmo 50. Abra sua Bíblia, mantenha aberta. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Quão grande é o Senhor, Deus amado. Deus Todo-Poderoso, Deus inigualável em glória, em majestade, soberania, poder, santidade. Não há outro Deus além de ti. És o único Deus verdadeiro e vivo. Por isso mesmo estamos aqui para te louvar e te bendizer. Vivifica, ó Deus, o nosso coração por meio da tua palavra. Quando agora, Senhor, veremos que um princípio do culto muito importante, que é o reconhecimento do nosso pecado, nós pedimos ao Senhor que quebrante o nosso coração nesse momento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós iniciamos então o Salmo 50, no qual nós vemos os princípios do culto divino, adorando a Deus da forma como Ele quer ser adorado. Não é o jeito que nós achamos que é melhor, mas é o jeito que Ele determinou em sua palavra. E como nós pontuamos semana passada, algo que é claro nas Escrituras é o culto a Deus. Deus estipulou princípios que devem ser observados quando nós estamos adorando a Ele. E nós não devemos negociar esses princípios, não devemos mudá-los, não devemos esquecê-los ou substituí-los. Nós devemos observá-los, obedecê-los, cumpri-los na presença do Senhor, para que o nosso culto seja de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Semana passada, nos versos 1 a 6, nós vimos o princípio da consciência da grandeza de Deus. Grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. E não há um coração que, tendo contemplado a grandiosidade do ser de Deus, quão grande é o nosso Deus, como é destacado aqui nos versos 1 a 6, quando ele fala, todos se calam. Ele é o juiz supremo que se levanta sobre a terra e o grande juiz que julga todos. Ninguém escapa do seu juízo. Vimos que ele resplandece a sua luz desde Sião, de onde tudo começou, o seu culto começou, ali em Jerusalém, e terminará na Jerusalém celestial. Nós passaremos a eternidade louvando a Deus como seu povo na Jerusalém celestial. Quando Deus vem, Ele não guarda silêncio, Deus não é um Deus tímido, não é um Deus silencioso. Ele age no silêncio também. Mas quando Deus executa o seu juízo, toda a terra se estremece diante do Senhor. Todos sabem que Ele está presente. Todos sabem que Ele está presente. Vimos também que Ele manda congregar os seus santos, congregar os seus servos, que com Ele fizeram aliança. Cultuar a Deus é um dever nosso, do qual nós não podemos fugir. É um compromisso que nós temos como povo da aliança e não podemos tratar com descaso o culto ao Senhor. Não podemos substituir o culto do Senhor por deleites, por prazeres desse mundo, por coisas que roubam o nosso tempo da presença de Deus. A hora de louvar o Senhor, o povo deve se congregar para louvá-lo. E os céus anunciam a justiça de Deus. O próprio Deus é quem julga. Nós vimos tudo isso semana passada. Hoje veremos o próximo princípio, o segundo princípio de culto, que é a confrontação do pecado. E eu vou lendo os versículos de 7 a 21, e conforme ler, eu vou expondo os versículos para ficar mais claro para nós. Estes versos, eles apresentam justamente esse princípio. Não há um coração que tenha se aproximado de Deus e presenciado a grandeza do ser de Deus,
que não olhe para si mesmo e se veja como pequeno, e se veja como pecador. Se você quer descobrir se a sua vida de santidade está correta, se você está realmente crescendo em santidade, observe como você tem lidado com os seus pecados. Você tem se reconhecido como pecador? Você tem percebido pecados em sua vida? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais pecados você encontra em seu coração. Quanto mais próximos da luz, mais sujeiras em nossa roupa nós vemos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais pecadores temos que nos reconhecer. Essa é a santidade que Deus espera de nós, porque somente assim é que nos livraremos do pecado, somente assim é que venceremos os pecados em nosso coração e viveremos de forma agradável aos olhos do Senhor. O justo juiz profere o seu julgamento, ele julga o seu povo e com este ele trata do pecado da hipocrisia em duas instâncias. Observe os versos 7 a 15 e os versos 16 a 21. Do verso 7 ao verso 15, ele fala sobre a hipocrisia no culto a Deus. Ele fala sobre a hipocrisia no culto a Deus. E ele condena essa hipocrisia. A hipocrisia de um coração que com a sua boca louva ao Senhor, mas o coração está longe. Olha o que ele diz no verso 7 ao verso 15. Escuta, povo meu, e eu falarei. É Deus quem está dizendo. É Deus quem nos chama a atenção. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Deus não precisa de testemunhas. Ele não precisa que alguém nos acuse, porque Ele conhece o nosso coração. Eu testemunharei contra ti. Deus não precisa de alguém nos acusando. Deus não precisa de que alguém nos delate para Ele e conte a Ele os nossos segredos, pois Ele os conhece. Não te repreendo, Ele diz ao povo de Israel, não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te pediria, pois o mundo é meu. E quanto nele se contém? Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus está condenando aqui nesses versos o culto hipócrita. E nós precisamos, irmãos, sondar os nossos corações quando nos aproximamos de Deus para adorá-lo, se não há hipocrisia em nosso coração. Se estamos vivendo uma vida de aparência, uma vida que parece ser, mas não é. Parece ser de um cristão, mas não é. Parece ser de alguém que teme a Deus, mas não teme de verdade. E aqui o povo de Israel, Deus fala para o povo de Israel, eu não repreendo vocês pelos sacrifícios que vocês estão fazendo. Eu repreendo vocês, não pelas ações, mas pelas intenções dos corações de vocês. O que vocês estão fazendo parece certo. Aos olhos de quem vê, está certo. Vocês estão sacrificando. Vocês estão fazendo sacrifícios de louvor a mim. E quem olha as atitudes de vocês, não vê nada de errado. Mas eu não julgo vocês pelas ações de vocês. Eu julgo vocês pelas intenções dos seus corações. E aí
É terra que só Deus anda, o coração do homem só Deus conhece. E aí Deus profere o julgamento. Você me traz animais? Você diz que vem me dar alguma coisa? O que você vai me dar que não me pertence? O que você está me entregando que já não me pertence? Essa pergunta, ela fere o nosso orgulho. Porque nós sempre temos a ideia de que temos algo em nossas mãos para dar para Deus em troca das bênçãos que Ele tem para nos dar. Se Deus agisse assim conosco, já não seria mais bênção, seria compensação, seria pagamento. Bênção é coisa que nós não merecemos. É algo que nós não merecemos. Nós recebemos de Deus, até quando fazemos tudo certinho, com as motivações corretas, nós somos abençoados porque Deus é misericordioso, não é porque a gente merece a bênção. Mas Deus fala para o povo. O povo fazia questão de continuar com uma religiosidade formal. Fazia questão de mostrar para as pessoas que olhavam para eles, que eles estavam ali adorando o seu Deus. Uma religiosidade formal, porém era vazia e morta. Trazia sacrifícios, e muitos sacrifícios a Deus, aos quais Ele não atribuía valor algum. Sabe por quê, irmãos? Porque hipocrisia é algo extremamente ofensivo a Deus. Hipocrisia, se hipocrisia em nossos relacionamentos já é algo horrível, quando você percebe que alguém está sendo hipócrita com você, já é algo que você diz assim, puxa vida, que coisa desagradável. Imagina aos olhos daquele que conhece de verdade os corações das pessoas. Esse alguém é Deus. O sacrifício deles não tinha valor nenhum, pela forma como eles estavam sendo oferecidos a Deus, ou seja, com hipocrisia. Se eles estivessem fazendo tudo isso de forma sincera, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o seu pecado diante de Deus, como ele vai dizer lá no verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e me glorificarás. Deus tem prazer em ser misericordioso com aquele que se arrepende. Deus tem prazer em ter misericórdia do pecador que se vê como pecador, que se arrepende diante de Deus e pede perdão a Deus. Mas o pecador que é arrogante, hipócrita diante do Senhor, não recebe o perdão de Deus. Pelo contrário, recebe a reprovação. E muitas vezes, meus irmãos, a nossa religião, ou a nossa forma de cultuar a Deus, muitas vezes, é para impressionar as pessoas, e não para agradar a Deus. Nós podemos fazer tudo certinho. Israel estava fazendo tudo que Deus havia determinado para o seu culto. Mas fazia isso para impressionar as pessoas, fazia isso de forma hipócrita. Com o coração fingido, eles não estavam preocupados de fato em agradar a Deus. A oferta trazida tinha de ser um reflexo de uma vida consagrada. O culto que nós prestamos a Deus aqui tem de ser reflexo da nossa vida. E este culto aqui deve incentivar-nos, deve instruir-nos a viver vida santa diante de Deus, viver da forma que agrada a Deus. Todo culto que você participar, se você não sair daqui aprendendo algo mais sobre Deus, e algo mais sobre como viver para agradá-lo, o seu culto foi perdido, o seu culto não tem sentido nenhum. Se toda vez que você cultua a Deus, você não sai quebrantado na presença dEle, você não sai humilhado na presença dEle, clamando o perdão dEle, não adiantou nada. Porque o culto é para reconhecermos a grandeza de Deus e reconhecermos também a nossa pequenez.
O sacrifício de um animal inocente, o sangue do mesmo escorrendo sobre o altar, deveria imprimir na mente do ofertante o quão horrendo era o seu pecado. Muito mais tem de ser o sacrifício de Jesus por nós, porque aqueles animais, como nós vimos há pouco, aqueles animais simbolizavam ou apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. E ao olhar para o Cordeiro que estava sendo imolado ali no altar, o sangue dele escorrendo pelas pedras do altar, o ofertante ele deveria ser tocado de profunda tristeza em seu coração, em saber o seguinte: eu é que deveria estar morrendo aqui, no lugar desse cordeiro, porque fui eu que pequei, não esse inocente cordeiro. Eu tinha que olhar para aquele animal e dessa forma sentir tristeza, não só pela vida daquele animal, mas pelo fato de que um inocente estava morrendo em meu lugar. Muito mais nós hoje, irmãos, nós devemos olhar para Cristo e lembrar que o inocente Filho de Deus, o Santo Filho de Deus, derramou o seu sangue naquela cruz por nós. E preste atenção, se isso não imprimir em seu coração um profundo senso de pecado, um profundo senso de miséria e pecaminosidade, esqueça, nada mais imprimirá essa verdade em seu coração. Se você não estiver convencido da sua pecaminosidade ao olhar para o Cristo crucificado, se você não estiver convicto de quão pecador você é, o quanto você necessita da graça de Deus, o seu culto será apenas um palavrório na presença de Deus, será apenas palavras soltas ao ar, canções sem valor algum, o seu tempo perdido. Porque o culto que Deus quer de nós é um culto de corações contritos, de corações sinceros na presença dEle, que fazem tudo conforme Ele mandou no seu culto, mas fazem isso de forma sincera em seus corações. Mas Deus é misericordioso. E quando nós erramos, Ele nos concede sempre uma nova oportunidade de fazermos o certo. No verso 14, oferece a Deus sacrifícios de ações de graça. Filho, eu não preciso de sangue de animais, eu não bebo sangue de animais, eu não como carne de animais. Então por que Deus mandou sacrificar os animais então? Justamente para que as pessoas entendessem que sempre o inocente substituiu o pecador, e isso apontando para Jesus. Deus não precisa, Deus não come carne, Deus não bebe sangue. E quando nós fazemos do jeito certo, ou melhor, quando nós fazemos do jeito errado, Deus nos concede a oportunidade de fazermos do jeito certo. E Ele diz: oferece a Deus sacrifícios de ações de graça, cumpre os teus votos para com o Altíssimo. A vida na igreja, de tempos em tempos nós fazemos votos. Começando com a profissão de fé. A pessoa faz a profissão de fé. E ali ele faz vários votos. Depois vem o casamento. No dia do casamento, ele e o seu cônjuge fazem vários votos na presença de Deus. Votos a Deus na presença da igreja. Depois vem os filhos. Hora de apresentá-los no batismo. E os pais fazem vários votos. Depois de um tempo, ele é eleito para o oficialato na igreja, ou diácono, ou presbítero, ou pastor. E ele faz outros votos. Como nós quebramos os votos que fazemos a Deus? Com quanta facilidade nós quebramos votos que fazemos a Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Porque a gente tem a tola ideia de achar que a gente precisa aumentar o que a gente tem para a gente poder distribuir o que a gente tem. Deus nos concede por sua misericórdia.
E aí então nós vemos que as pessoas, muitas vezes nós quebramos os votos que fazemos a Deus, com muita facilidade. Quebramos os votos no casamento, quebramos os votos no batismo dos nossos filhos, quebramos os votos no dia da nossa ordenação, na nossa profissão de fé. E nós nos esquecemos que esses votos foram feitos na presença de Deus. E é por isso que nós devemos cumprir esses votos. Cumprir esses votos na presença do Senhor. Com ações de graça, com alegria no coração, com júbilo, porque nós somos pecadores e merecíamos a condenação, mas agora nós temos a salvação. Há motivo maior que esse? Você precisa de um motivo maior que esse para adorar a Deus? Se você estiver precisando de algo mais, de um motivo maior que esse para adorar a Deus do que você ter sido salvo por Ele, transformado num filho dele e agora caminha para os céus, se você precisa de outro motivo, me desculpe, mas você está perdidamente errado e erradamente perdido. No verso 15, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso que concede a nós a oportunidade de recomeçarmos. Se até aqui não fizemos certo, vamos fazer certo daqui para frente. Vamos cultuar a Deus. Quando chegarmos aqui para cultuar o Senhor, cultuemos com o coração sincero, com alegria em nossos lábios, com alegria em nosso coração, pelo fato de ter sido salvos por Ele. Do verso 16 ao verso 21, Deus condena um outro tipo de hipocrisia, ou hipocrisia numa outra circunstância, que é nos relacionamentos. Mas ao ímpio, diz Deus, de que me serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Nos versos 16 a 20, Deus confronta o pecado da hipocrisia nos relacionamentos, tanto com Deus quanto com o próximo, acusando o povo de quebrar pelo menos seis dos 10 mandamentos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o sétimo mandamento, e o oitavo e o nono mandamento. Deus mostra que eles quebraram estes 6 mandamentos. Primeiro, eles traziam em seus lábios a lei de Deus e a repetiam-na mecanicamente. Verso 16. Quando nós dizemos que somos o que não somos o que dizemos ser. Dizemos que somos consagrados ao Senhor quando não somos de fato. Temos versículos, partes das Escrituras, de cor e salteado em nossa mente, mas não praticamos, não pomos em prática. Memorizamos partes inteiras das Escrituras, coisa boa de se fazer. Não tem melhor maneira de você usar a sua memória do que memorizando versículos das Escrituras Sagradas. Mas não adianta nada memorizá-las e não pô-las em prática, e não vivê-las.
e não pautar a nossa vida por elas, não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada você fazer tudo isso, mas só da boca para fora. Em seus corações eles desprezavam a lei de Deus, trocando todos os efeitos benéficos da lei por pecados. Olha só o verso 17. Uma vez que aborreces a disciplina, meus irmãos, a disciplina é uma coisa boa. Existem duas formas de disciplina: a disciplina preventiva, aquela que educa, aquela que o tempo todo está nos instruindo, e a disciplina corretiva. Ambas são para o nosso bem. Ambas são para o nosso bem. Se vivemos uma vida disciplinada, no sentido de evitar os erros, e uma vida regrada, é o sinônimo de uma vida disciplinada, evitaremos muitas dores. Se somos disciplinados por Deus quando pecamos, é porque nós somos filhos, porque Deus não disciplina quem não é filho. Quem não é filho, Deus simplesmente entrega aos pecados para viver do jeito que bem entender, mas depois vai acertar contas com ele. Depois acertará contas com Deus. Mas os filhos de Deus são disciplinados. E disciplina dói. Disciplina faz a gente chorar. Disciplina traz angústias para o nosso coração. Mas é prova do amor de Deus para conosco. Agora o perverso ele despreza a lei de Deus. Ele até tem a lei nos seus lábios, mas o seu coração despreza os benefícios da lei. Ele não se importa com a lei do Senhor. Mesmo recitando a lei de Deus, os perversos eram cúmplices dos ladrões e dos adúlteros. Olha o que ele diz, o Senhor Deus diz no verso 18: se vês um ladrão, tu te comprases nele. Você tem prazer em ver um ladrão roubando e ainda o aplaude. Sinto-me tentado a citar um exemplo, mas não vou. Você até já sabe quem eu vou falar, então não vou nem falar. É ladrão e ainda tem seguidores. É ladrão e ainda tem quem o defende. Mas veja que Deus aqui está condenando os que apoiam esse tipo de atitude. Se vês um adúltero, os adúlteros, a eles te associas. Porque afinal de contas, macho que é macho, tem várias mulheres. Não é mesmo? E os companheiros de serviço, os companheiros de trabalho, que é isso, rapaz? Só a sua esposa? Você não vai aproveitar, não? A vida passa, aproveita. E aí, de tanto ouvir essas conversas e se afastando da presença do Senhor, quanto mais nos afastamos de Deus, mais damos ouvidos aos escarnecedores, aos pecadores, assentamos na roda dos escarnecedores, nos detemos nos caminhos dos pecadores, ouvimos os conselhos dos ímpios, e aí nos associamos a eles e começamos a admirá-los. Assim age um coração perverso. Não podemos admirar em momento algum o pecado. Não podemos admirar em momento algum a impureza. E muito menos nos associar a ela. Deus continua mostrando no verso 19. Assim eles quebraram também o 7º e o 8º mandamento, quando se fala de se associar a ladrão, não roubarás, se associar aos adúlteros, não adulterarás. Quebraram mais 2 mandamentos, o 7º e o 8º. E nos versos 19 e 20, Deus condena a maledicência, a calúnia e o perjúrio. Não falarás falso testemunho do teu irmão. Outro mandamento de Deus que foi quebrado, o 9º mandamento.
E eles quebraram. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra o teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Coisa mais triste de se ver é uma casa dividida, é um lar onde os membros deste lar se atacam, se espetam, se odeiam. Isso não convém aos filhos de Deus. Coisa mais triste de se ver é um irmão brigado com o outro, irmão de sangue. Não tem parente mais próximo do que, não tem parentesco mais próximo do que o parentesco entre irmãos de sangue, que nasceram do mesmo ventre, concebidos pelo mesmo ventre, agora se atacam, se odeiam. Conhecemos casos assim. Como é triste, irmãos. Chegam na casa dos pais, um entra por uma porta, o outro está saindo. E depois chega na igreja, te louvo, ó Senhor. Como? Como? Como pode? Filhos que falam mal dos seus pais, pais que falam mal dos seus filhos, cônjuges que vivem difamando um ao outro. A coisa mais triste de se ver é uma esposa expondo o seu marido diante do público. Como? Ele é um idiota mesmo, pastor. Já falei para ele, mas ele é um idiota mesmo, é um bananão. Para não dizer outra coisa. Coisa triste de se ver, coisa vergonhosa. Um marido que trata a mulher de forma grosseira, na presença dos outros e em casa também. Coisa triste de se ver. Pastor, mas eu perdi a paciência. Peça perdão, se arrependa, lute contra esse pecado. Coisa triste de se ver. Um irmão difamando o outro. Podemos estender isso aqui para a nossa relação entre irmãos em Cristo aqui na igreja. Irmãos, não consigo entender isso. Aliás, eu entendo, é o pecado. Mas é difícil de aceitar. Debaixo do mesmo teto, louvando o mesmo Deus, comendo o mesmo pão e bebendo o mesmo cálice, e não olham um na cara do outro. O que é isso? Entenda que a bênção de Deus não vem sobre a igreja enquanto houver esse tipo de coisa entre nós. E nesse sentido nós devemos cada um olhar para nós, não para o outro, olhar para nós. Se você quer ver essa igreja crescer, eu também quero. A melhor coisa que você pode fazer é não ser hipócrita, é não ser fingido. Se tem dificuldade, resolva. Se não tem, segue em frente. Não inventa dificuldade, porque às vezes a gente inventa, né? Não tem nada para acontecer e a gente fica inventando coisa. Parece menino, parece criança. Pegou meu brinquedo, desse jeito, né? Irmãos, nós não podemos caminhar desse jeito. Se quisermos que o nosso culto seja aceito por Deus, tem de haver sinceridade nos nossos relacionamentos. Tem de haver sinceridade entre nós. Se eu tiver alguma dificuldade com você, pode ter certeza eu vou te procurar. Não tenha dúvida disso. Se você tiver alguma dificuldade comigo, por favor, me procure. Mas não podemos caminhar desse jeito.
A bênção de Deus virá sobre essa igreja. Daqui a alguns anos, não sei quantos, mas daqui a alguns anos, permitindo o Senhor, nós veremos isso no Salmo 133. Não sei quanto tempo, não vai demorar, né? Ainda tem o Salmo 119 pela frente ainda. Não sei como é que vai ser, né? Quanto tempo vai levar. Mas quando a gente chegar no Salmo 133, nós veremos isso. É bom e agradável viverem unidos, irmãos, e é ali onde eles vivem unidos, é que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Se depender de você, a bênção de Deus vem para essa igreja? Se depender de você, não olha agora para quem está do seu lado, não olha para você. Se depender de você, essa igreja vai ser abençoada? Agora o verso 21, ele deixa a gente desnorteado, deixa a gente, sabe quando você toma uma pancada na cabeça e você perde até o rumo? É o verso 21, preste atenção. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era o teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe quando você comete um pecado e ninguém fica sabendo? Você cometeu o pecado ou vive nesse pecado e ninguém sabe desse pecado? Ninguém, vírgula. Não pense você que porque Deus não trouxe isso às claras, que significa que Deus disse assim, deixa para lá, vai. Eu relevo isso. Deixa para lá, vai. Esquenta não, vai. Não se preocupe, siga em frente, filho. Eu não vou trazer isso às claras, não. Ou, uma outra situação, nós inventamos coisas no culto a Deus, e porque Deus não mandou fogo do céu e acabou com tudo, como ele fez lá no passado, com Uzá, que segurou a arca da aliança, não deveria ter feito aquilo, ele segurou a arca, o fogo do céu caiu sobre ele, ele foi fulminado ali por Deus. Ou porque Deus não mata pessoas hoje em dia que mentem para ele, como ele matou Ananias e Safira, que mentiram para ele. A bem da verdade, sabe o que é? Acho que Deus resolveu pegar leve. Deus resolveu dar uma afrouxada na sua severidade, na sua forma de tratar com o pecado. Deus resolveu pegar leve, porque afinal de contas ele percebeu que se ele continuasse matando gente, daqui a pouco não ia sobrar ninguém. Não é mesmo? Deus resolveu dar uma amenizada. Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos inventar uns negócios diferentes aqui no culto. Vamos pôr um corpo de balé aqui na frente aqui. Pode ser homem também, tá? Uns homens aí dançando aqui, uns negócios diferentes. Porque é dança litúrgica, é lindo. Aí de repente um que é mais barulhento, um pouquinho resolve. Então, vamos soltar um foguete na hora do culto para mostrar a nossa alegria. Aquele barulhão. Não, vamos inventar coisas, vamos ficar inventando coisas na igreja, na hora do culto. E aí a gente vai para casa dizendo assim, nossa, o culto foi uma maravilha hoje, foi uma bênção, o culto estava animado hoje, não é mesmo? E olha, se o que a gente fez fosse errado mesmo, Deus teria matado todo mundo lá hoje. Como ele não matou, vamos embora, né? Vamos continuar. Deus diz assim, pensavas que eu era teu igual? Você acha que eu sou igual a você? Você acha que eu trato o pecado com leviandade desse jeito? Você acha que eu baixo o meu nível do jeito que você baixa o seu? Você acha que eu tenho compromisso com o pecado do jeito que você tem? Eu não sou igual a você. Você pensa que eu sou igual a você? Eu não sou. E ele diz, mas eu te arguirei. Um dia você vai estar na minha presença e eu vou arguir de você, eu vou arrancar tudo isso de você. Você vai confessar o que eu já sei, mas você vai confessar. E eu porei tudo à vista. Quando você e eu formos pegos em nosso pecado, o ideal não é sermos pegos no pecado, o ideal é confessarmos o nosso pecado antes, esse é o correto. Mas se porventura o nosso pecado for descoberto, não relute,
Seja humilde e diga, faça como Davi fez, quando foi confrontado por Natã, pelo profeta Natã. Pequei contra o Senhor. Faça como o filho pródigo, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Seja humilde, irmão, e diga, Senhor, de fato eu pequei. É verdade. Não foi bem assim do jeito que você está falando, do que você está me acusando, mas foi assim, 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 assim. Eu pequei, é verdade. Porque terrível coisa vergonhosa, é a gente posar de santo, é a gente posar de santarrão, e Deus trazer às claras os nossos pecados. Que vergonha. Mas não é só para a gente que isso é vergonhoso. Aqueles que estão ao nosso redor sofrem conosco também. Trazemos estrago na vida de todos também que estão ao nosso redor. Por isso nós não podemos ser hipócritas. Se um irmão te confrontar biblicamente, num erro que você nem percebeu, mas ele confrontar você biblicamente, aceite essa correção. Aceite, seja humilde, porque se você não aceitar o irmão repreendendo você com amor, quem vai vir tirar satisfação com você é o próprio Deus. Primeiro deve chamar-nos a atenção o fato de que até fazendo o que é certo, cultuar a Deus, somos capazes de estragar tudo fazendo coisas erradas no culto. Isso é uma verdade que nós devemos sempre lembrar. Devemos sempre lembrar dela. Até fazendo o que é certo, cultuando a Deus, nós conseguimos fazer do jeito errado. Por isso nós precisamos de Deus. Segundo, a sua melhor oferta a Deus é agradecê-lo por tudo o que Ele lhe tem feito, bem como cumprir todas as promessas e votos que um dia você fez a Deus. Ele não quer ritualismo e formalismo, enquanto o coração não deseja honrá-lo de verdade. Deus não quer que nós cumpramos rituais de forma hipócrita. Ele quer que nós o cultuemos com o coração sincero, em espírito e em verdade. Terceiro, não cultuamos a Deus de verdade, se não o amamos de verdade, e também aos nossos irmãos. Se não houver amor de verdade por Deus e pelo nosso irmão, não há culto a Deus. Você não cultua a Deus enquanto você não ama a Deus de verdade e ao teu próximo como a ti mesmo. Não há culto de verdade sem isso. Quarto, o fato de Deus não nos castigar de imediato a cada transgressão nossa, não quer dizer que Ele tenha afrouxado suas leis, e nem mesmo que o nosso pecado não seja tão grave assim. Grande prova de impiedade é confundirmos a paciência de Deus com afrouxamento de caráter. Deus nunca afrouxa o seu caráter. O que Ele tem é paciência com pecadores. Não abuse da paciência de Deus. E por fim, não brinque com o pecado. Confronte o pecado em seu coração. Não dê descanso para o seu coração. Se você encontrar pecado em seu coração, lute contra ele. Não dê descanso para o pecado. Que Deus assim nos abençoe. Semana que vem nós veremos o terceiro princípio de culto que deve estar presente. Por enquanto, lembre-se disso. Consciência da grandeza de Deus e confrontação do pecado. Quanto mais eu me aproximo de Deus e vejo a sua grandeza, mais eu vejo a minha pequenez e pecaminosidade. Que haja quebrantamento e arrependimento em nosso coração, para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Amém.